Voltamos agora sim com o quadro Meu Condomínio de Solução, falando hoje sobre como lidar com assédio e dano moral daqueles vizinhos inconvenientes. Conta pra gente, Lucas Trevisan, assunto polêmico que sempre gera muito debate aí nos condomínios, né? É isso mesmo, Márcio. A gente sabe, né, que as personalidades são muito diferentes, tem gente que tem seus gostos, tem gente que tem seus costumes, mas o que é certo mesmo é que os regulamentos, as leis devem ser obedecidas, né? Existem direitos e deveres. E por essa razão a gente está aqui para esclarecer dentro do quadro Meu Condomínio Tem Solução, um pouco mais, tirar suas dúvidas, esclarecer situações pontuais da convivência nos prédios, nos condomínios. À minha direita está o Elson Batista, que é síndico. Daqui a pouquinho ele vai falar comigo, compartilhar um pouquinho das suas experiências com a gente. E à minha esquerda está o José Maria Maués, que é advogado, especialista em direito imobiliário. É com ele que eu converso agora. Muito obrigado por sua participação mais uma vez aqui com a gente no Bom Dia Pará. Eu que agradeço. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito dessa convivência coletiva, né? Existe, de fato, uma lei específica, um regulamento específico que é um tanto quanto diferente nos condomínios, por exemplo? Bem, bom dia para você, bom dia a todos. Convivência é sempre um problema, né? Dificilmente a gente, na época da pandemia principalmente, foi percebido o quanto conviver em condomínio, conviver em comunidade é difícil. Existem várias leis específicas para todo tipo de situação em condomínios, né? Além, evidentemente, da convenção condominial e do regimento interno de cada condomínio. Essas leis protegem os condôminos, protegem as situações que ocorrem no dia a dia, e o síndico cada vez mais tem a incumbência de estar atento a tudo isso para fazer as devidas denúncias aos órgãos competentes. A gente queria saber um pouquinho mais a respeito dessa convivência em si, né, do social. É claro que no ambiente social acontece isso de, digamos, agressões verbais, xingamentos, algum tipo de conflito entre pessoas da sociedade em geral. Nos condomínios, pontualmente, pode ser que aconteça. A gente sabe que existem situações e situações. Nesses casos, a pessoa que se sentir violentada no seu direito, ela recorre primeiro ao síndico, ao responsável ali por aquele espaço, ou ela pode ir diretamente às autoridades, à delegacia, fazer os procedimentos. Qual que é a orientação nesse sentido? Bem, o ideal é, aconteceu algum problema no seu condomínio, você se sentiu lesado, seja por uma agressão física ou seja por uma agressão verbal, que seja. O ideal é que você faça uma ocorrência no livro de ocorrências do condomínio. Todo condomínio tem um livro de ocorrências que serve exatamente para relatar os acontecidos em cada dia do condomínio. E a partir daí, a partir do livro de ocorrência, o síndico pode auxiliar você a tomar as medidas cabíveis contra o agressor, seja ele agressor verbal ou até mesmo de agressão física. É bom que se diga o seguinte, você daí de casa, nós temos uma lei estadual, né? Vários estados do Brasil já têm leis nesse sentido, que agressões específicas contra a mulher, por exemplo, contra animais, contra adolescentes e contra idosos, existe uma lei específica, uma lei de 2021, que teve uma mudança recente em 2022, sancionada pelo governador Helder Barbalho, onde protege ainda mais esse tipo de agressão. E o síndico fica com uma responsabilidade ainda maior de agir nesses casos e denunciar aos órgãos competentes. Vou destacar aqui, o senhor falou sobre a questão da violência verbal e física, e vou destacar aqui os danos morais, né? Nos casos, podem acontecer agressões verbais, provocações, humilhação, ofensas públicas. Nesses casos, como é que a pessoa deve agir em caso de violência moral? O senhor falou que de fato, as pessoas precisam procurar seus direitos, comunicar ao síndico. Mas assim, no âmbito do direito, quais são os casos mais comuns em relação a danos morais que acontecem nos condomínios e que chegam ao conhecimento das autoridades? Olha, o leque é muito grande. Para dano moral, o leque é muito grande. Pode ser todo tipo de ofensa moral, uma discussão, você ofender a outra pessoa, né, e tudo mais. Há um leque muito grande. O interessante, eu acho que o importante, a grande mensagem que fica, é que dependendo da agressão, seja ela moral, física, psicológica, né? Dependendo da agressão, o condomínio tem sim, através do síndico, que tomar medidas, que comunicar às autoridades competentes, né? A gente fala isso porque hoje em dia a gente vê um crescimento absurdo das agressões a mulheres,
a idosos, maus tratos, a animais, né? Mas especificamente no caso das mulheres, é bom que se diga que elas estão protegidas por essa lei estadual. Evidentemente que existe uma lei de proteção das mulheres, né, de violência doméstica, mas existe uma lei estadual que protege no sentido de comunicar ao condomínio, e o condomínio, através do seu gestor, através do síndico ou de outros administradores, tem o dever legal de comunicar às autoridades competentes. Inclusive, nessa lei estadual, fica bem claro que o próprio condomínio, lá no artigo 2º, que alterou a lei estadual 9.078, tem que, se for possível, afixar cartazes, comunicados, informando isso para as mulheres, informando isso para os idosos do condomínio, para que elas tenham a ciência que, em caso de agressões, pode contar com a ajuda, né, obrigatória do condomínio nesse tipo de contexto, nesse tipo de situação absurda. Muito obrigado, doutor, por enquanto. Estou também aqui com o senhor Welson Batista, que é síndico. Ele vai falar, inclusive, sobre o papel do síndico nesses casos, né? O síndico que pode agir, inclusive, nessa mediação aí de conflitos, orientar os condôminos a respeito do que podem fazer em relação a alguns casos envolvendo, inclusive, essas questões relacionadas à convivência social. Muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente no Bom Dia Pará. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse trabalho do síndico. Aconteceu alguma situação de violência física ou mesmo verbal, agressão moral? Como é que o síndico recebe essas informações? Existe um regimento interno, evidentemente, né? E essas pessoas devem ter conhecimento para buscar seus direitos. Bom dia. Bom dia a todos. É muito importante que haja dentro do condomínio um equilíbrio entre as partes, né? O condomínio é feito de pessoas, né? A vida passa, mas o prédio continua. Então é muito importante que as pessoas entendam o seguinte, que a lei existe, né? Ela dá proteção para as pessoas, tá certo? Mas também dá respaldo ao síndico. Ele é a pessoa indicada nesse caso para tomar as providências necessárias. Primeiro, o importante é manter um diálogo, né? E tentar fazer um levantamento do que aconteceu, procurar falar com as partes interessadas. E os moradores também é importante saber que a lei existe para fazer uma proteção, né? Então é muito importante as pessoas, depois da pandemia, houve situações muito adversas, né? Inclusive com relação ao comportamento das pessoas, né? Algumas pessoas ficaram um pouco mais agressivas, né? Então é importante as pessoas entenderem que ali dentro do seu condomínio tem pessoas, né? E nada mais importante do que a gente manter o equilíbrio social. Eu acho que o mais importante de tudo isso é a conversa, né? Você chamar as partes interessadas, ouvi-las e, se for necessário, tomar as providências cabíveis. Acontece muito em muitos condomínios a questão do volume alto, né? Seja por um ruído de uma construção, ou por uma festa particular, ou pelo cachorro que late muito alto. É importante saber que a partir do momento em que esse sossego ele é quebrado, né, existe inclusive o regimento interno que prevê isso, existem as sanções previstas e, a depender daquele condomínio, pode haver até multas, né? Como é que funciona isso? É importante saber porque, assim, você tem que estar preparado também para morar em condomínio, né? Quando você se desloca ou decide que a tua vida vai ser dentro do condomínio, tem que entender que ali dentro tem regras, né? Por quê? Porque tem uma convivência, tem uma comunidade. Então é muito importante ter esse equilíbrio. Havendo qualquer situação, o síndico tem que ser acionado, né? Ele tem que procurar conversar com a pessoa, mostrar que existe o regimento, que muitas vezes as pessoas não dizem que não conhece, faz que não conhece, né? Infelizmente acontece ainda isso. Mas existem as penas, as multas, né? Todo o regimento interno de condomínio está previsto isso. Não é necessário você estar aplicando multas. Eu acho que não é o objetivo do condomínio, né? O grande objetivo do condomínio é manter o equilíbrio social, né? Ali dentro tem uma comunidade de pessoas que vive diariamente, que sai para trabalhar, que volta, que quer ter seu sossego, mas tem pessoas que também querem ter o lazer. Então, o ideal seria o ponto de equilíbrio para as pessoas entenderem que tudo dentro de um condomínio existe um limite para você usar o som, para você fazer a sua reforma, né? Dependendo da reforma, você tem que sentar com o síndico, né? O síndico estabelecer um cronograma como você vai utilizar, né, aqueles equipamentos de barulho, porque tem idosos, tem pessoas gestantes, tem pessoas que realmente está acometida de alguma doença, que é um sossego, mas a vida continua.
certo, então a gente volta a conversar agora com o especialista, ele que vai destacar para a gente um pouquinho mais a respeito dos direitos previstos, o que essas pessoas que moram em condomínios devem fazer. Eu pergunto para o Dr. José Maria, quando a polícia é acionada em situações mais fortes, digamos assim, esse poder policial, a que ponto ele pode chegar no condomínio ou ter acesso ao espaço? Existe isso, existe essa possibilidade ou não? Depende muito das regras daquele espaço ali. Bem, vamos supor em caso de agressão física contra a mulher, por exemplo, que ela comunica ao síndico e o síndico comunica às autoridades policiais, é instaurado todo um procedimento policial, administrativo para a investigação daquele caso. Evidentemente que tem que ser escutado o suposto agressor, tem que ser escutado a vítima, tem que ser escutado o síndico para relatar os fatos que aconteceram dentro do condomínio. Testemunhas ali, moradores do condomínio têm que ser escutadas para que se feche o inquérito policial e a partir dali dê o seguimento necessário. Agora, evidentemente, em caso de flagrante delito, evidentemente que a polícia tem a prerrogativa, de, se for o caso, ir até o agressor, entrar no condomínio em caso de flagrante, num caso bem específico de flagrante. Mas, de maneira geral, as agressões, como elas são continuadas de maneira geral, há comunicação para os órgãos competentes, para a polícia, e a polícia vai instaurar o procedimento comum administrativo e inquérito policial para apurar os responsáveis. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no Bom Dia Pará. Conversei com José Maria Maués, advogado especialista em direito imobiliário, que conversou com a gente. Também conversamos com o senhor Welson Batista, que é síndico, falou também sobre a experiência dele nos casos em que ele precisou mediar e quais são os direitos e deveres dos condôminos, em relação a essa convivência coletiva quando há, digamos assim, ruídos entre os moradores. A gente espera ter sanado algumas dúvidas das pessoas que estão nos acompanhando agora no Bom Dia Pará, viu, Márcio? Com você. É isso, Lucas. Muito obrigado. Também agradeço aos entrevistados que participaram hoje aqui do nosso quadro.